Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e agora, nessa semana absurdamente conturbada, vou tentar falar de um assunto um pouco mais light, por incrível que pareça, né? Voltar com a série do Pergunte ao Ateu, só que ainda assim não vai ser tão light assim, porque vocês vão ver pela pergunta que eu selecionei aqui, que também não foi por acaso, foi proposital. Eu discuti um pouco sobre essa coisa que está acontecendo aí agora, né, na véspera do segundo turno, né? Esse vídeo tem que sair ainda essa semana, tá? Antes de mais nada, vamos falar aqui da Doppel Store, beleza? Aqui a camiseta do Albert Einstein, que muitos já me viram usar, tá? Porque a Doppel tem camisetas de cunho científico e também agora tem a lojinha do Pirula. Já tem duas estampas lá da lojinha do Pirula e vão ter mais agora no mês que vem, quando vai ter o Black Friday. Agora, como tá no esquenta do Black Friday, são 7 camisetas pelo preço de 4. E também tem algumas estampas novas, tá? Vou pegar aqui algumas camisetas que o Igor me mandou também, tá? Tem essa daqui que eu achei muito legal, ó. É o Ian McKellen. Aqui, Senhor dos Anéis, ó. Ele de Gandalf. Gandalf, The Grey. Certo? Aqui ainda é o The Grey, né? É, porque tá fumando o cachimbinho aqui. Tem outra também, né? Essa de temática nerd, né? Senhor dos Anéis, que eu adoro, gosto muito. Tá? E tem aqui uma também que é de temática científica. Eles têm umas frases de cientistas famosos. Tá aqui, ó. Tem aqui o cartãozinho, que às vezes você ganha uma promoção também no cartãozinho. Estou entre aqueles que acham que a ciência tem uma grande beleza. Marie Curie, daqui ó, se não me engano, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, tá? Prêmio Nobel de Química, beleza? Um grande exemplo ainda para o nosso mundo. Infelizmente, ela e o marido trabalhavam com radiação antes de saberem que a radiação fazia mal. Morreram os dois muito cedo. Bom, então comprando pelo link que está aqui embaixo, vocês acessam já a promoção e o Igor está com umas ideias bem legais aí de ajudar a divulgação científica. Vamos ver se ele consegue. Para isso, ele precisa que o pessoal compre a camiseta aí. Pera lá, o gato tá andando no plástico aqui. Bom, enfim, vamos aqui responder a pergunta do último vídeo que eu selecionei, tá? Do Pergunte ao Ateu, que foi um vídeo que o YouTube escondeu da timeline das pessoas, o vídeo recordista em comentários do tipo, não recebi este vídeo, não tive notificação, etc. Bah, mesmo com o sininho ativado, todas essas coisas. Então, se vocês não viram, eu vou deixar ele no izinho, nas telas finais, como eu sempre faço. E, bom, vamos comentar aqui. A pergunta é do Thiago Wendlin. O Thiago é um inscrito de longa data aqui do canal, eu já tenho conversado com ele faz algum tempo, e ele fez uma pergunta que tem tudo a ver com o que ele defende, que eu já vou falar. Será que os ateus serão considerados uma minoria a ser utilizada como plataforma política, tal qual outra minoria atualmente? Será que a esquerda ou os liberais colocarão os ateus em suas plataformas políticas? Bom, eu escolhi essa pergunta de propósito, né, por causa da semana que a gente está passando. O Thiago, eu sei que ele é um cara de direita, ele se auto-intitula de direita, não sei agora se é direita libertária, se é direita conservadora. Eu sei que ele fez essa pergunta porque há toda aquela discussão sobre a esquerda mobilizar minorias, né, enfim, os homossexuais, as mulheres, os negros, etc. Porque são minorias sociais que a gente fala, né, as mulheres e os negros são consideradas minorias, não por uma questão numérica, porque afinal de contas, se você somar mulheres e negros da sociedade, você vai ter aí 75% da sociedade ou mais. Porém, como eles estão em classes que costumam não ocupar posições de prestígio proporcionalmente à sua presença na sociedade, ou seja, as mulheres são 50% da sociedade, na verdade um pouquinho mais, e você não vê elas igualmente representadas em esferas políticas, em esferas de poder, em esferas, sei lá, de mídia e etc. Negros, mesma coisa, na verdade até menos que as mulheres e tal. Então eles podem ser considerados minorias sociais, apesar de não serem numéricas, e no caso dos homossexuais são minorias estrito sensu mesmo. São minorias não só sociais, como também numéricas, né? Ou seja, você tem aí no máximo 10% da sociedade que é homossexual, sendo que só uma parcela muito pequena dessa saiu do armário, então no caso deles não há nem uma maioria numérica, né? Não tem nem o volume de número. Mas obviamente você tem os simpatizantes aí, que são pessoas que não são homossexuais e que ao mesmo tempo defendem os direitos dos homossexuais e são simpáticos à causa LGBT. Os ateus também são uma minoria, tá? E eles são uma minoria, acredito que em todas as sociedades, eu já falei disso daí em outros vídeos, né? Eu acho que não tem nenhuma sociedade em que os ateus sejam maioria, porque está na bio do sistema. Então o sistema operacional da mente humana pressupõe o simbolismo, e esse simbolismo acaba gerando
a crença no metafísico, e isso foi provavelmente selecionado evolutivamente, né? Aqueles que acreditavam em alguma coisa tinham uma coesão social maior, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos aqui da série. Quando você vai ver, aqueles que provavelmente não tinham essa coesão social, não tinham esta crença no sobrenatural ou numa força que guiava eles e estimulava eles a conquistar alguma coisa, eles foram derrotados. A religião ou a fé no sobrenatural, alguma coisa que una o grupo, é algo que realmente deixa as pessoas muito mais motivadas, seja para qual for o motivo. Então o ateísmo ele é uma exceção, porque os ateus eles não são pessoas diferentes das outras pessoas, né, que acreditam em alguma divindade. Eles são pessoas que possuem uma compreensão de que esse simbolismo ou essa vontade de acreditar no metafísico não se traduz necessariamente na realidade. Nós temos as mesmas necessidades de crença que as pessoas religiosas têm, a gente só não consegue fiar as nossas crenças ou as nossas possibilidades naquilo que as religiões propõem, ou, enfim, num metafísico, numa crença em uma divindade ou em alguma força superior. Então os ateus vão ser sempre minoria, e a gente tem que levar em conta também que as pressões sociais são diferentes para fazer com que o ateu se exponha como ateu. Eu recebi mensagens muito emocionantes, inclusive, no meu último vídeo, que falava de contar para a família sobre o ateísmo. Eu não imaginava que isso fosse ser uma coisa que tocasse tão profundamente algumas pessoas. Teve gente que perguntou, por que eu tenho que ficar falando para minha família? Por que eu preciso da aprovação dos outros? Mas isso usualmente é algo que faz diferença para as pessoas, né? Porque contar para sua família, tecnicamente, te dá uma certa segurança de que eles vão te amar ou vão te aceitar, independente do que você faça, desde que você não faça mal para as outras pessoas. Então isso é uma... Ai, caramba. Ai, vem cá. Vem cá. Ai, meu Deus. Então eu me surpreendi bastante de como que as pessoas ficaram tocadas com esse meu último vídeo, e mostrou como que os ateus, na verdade, provavelmente somam uma massa de pessoas muito maior do que a gente imagina aqui na sociedade brasileira, onde o ateísmo não é bem visto. Então, as pesquisas mostram em torno de 4% de ateus na sociedade brasileira, e eu chutaria que eles devem ser, bem mais do que isso. Talvez sejam até uns 8%, né, o dobro do que mostram as pesquisas. Em compensação, em países mais laicos, né, a gente pode citar a maioria dos países da Escandinávia, em que você tem, às vezes, até 25% de ateus, né, declaradamente ateus, ainda que a massa de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas não são religiosas, seja muito maior, aí chega até a maioria da população, mas ateu mesmo, que não acredita em Deus, é uma minoria, mas é uma minoria muito mais significativa. Desses 25%, eu não sei quantos são efetivamente ateus. É possível que boa parte deles diga ser ateu, porque dentro do meio social em que eles vivem, ser ateu é mais bem aceito. Então aí eles mentem sobre o seu ateísmo, e isso acabou ficando bastante comum aqui também no Brasil, justamente neste ano de 2018, por causa de vieses políticos, né? Então, pessoas que apoiam, sei lá, por exemplo, a esquerda, dependendo do lugar, podem não se expressar, porque tem medo de se expressar, assim como pessoas que apoiam o Bolsonaro, por exemplo, podem ter medo de se expressar em círculos sociais onde seja predominante o pensamento de esquerda, por exemplo. Então, os ateus são sim uma minoria, e vai continuar sendo assim, provavelmente. E aí, finalmente, podemos chegar na pergunta do Tiago, que é sobre o uso dos ateus como uma minoria a ser contemplada por um discurso político. E sendo muito honesto, eu vi isso sendo utilizado, pelo menos esse ano, dos dois lados. O grande problema é que o ateísmo não é unificador. O ateísmo, ele é só um traço de característica da pessoa. A pessoa não acredita em Deus ou em divindades ou nas religiões formais, e isso deixa o resto todo das diferenças para você escolher uma gama aí de discordâncias com as pessoas. Eu, quando estava no começo do ativismo ateu mesmo na internet, eu me encontrei com vários ateus, e no começo era uma maravilha, mas depois a gente vê que as diferenças políticas, as diferenças ideológicas, diferenças de outros aspectos, inclusive diferenças sobre como militar o ateísmo, foram afastando as pessoas. Se você for levar em conta aí, você teve a cisão de quase todas as sociedades de ateus aqui do Brasil que foram fundadas, sendo cada vez mais dividida, formou uma árvore filogenética ali de associações ateias ou ateístas, etc. Então eu lembro que, por exemplo, começou com a Ateia, e a Ateia teve lá o Sotomayor e o Vides, e aí os dois brigaram porque o Sotomayor é vegano e ele acreditava que a ética vegana tinha que vir junto com o ateísmo, e o Vides discordava, e aí fundou a
UNA. A UNA também não saiu do papel, porque logo depois foi dividida em vários. Aí um dos grupos da UNA saiu e virou a Liga Humanista, né, a LIS, né, a Liga Humanista Secular. E a LIS foi fundada pela Lisiane, pela Oxa e pelo Eli, se não me engano eram esses três. Aí o Eli virou de direita, saiu também, e aí as pessoas foram se dividindo. Tinha a Tropa dos Lanternas Verdes, que era a que eu fazia parte há muito tempo atrás. A tropa também se dividiu, também teve cisão. Tem gente que não se fala mais hoje, não falam um com os outros mesmo, sabe? Brigaram eternamente. Percebi que o ateísmo é um ponto muito frágil de união. E como o ateu costuma ser uma pessoa muito questionadora, já havia uma máxima, que eu não lembro nem se foi o Bertrand Russell que usou, ou se foi o Dawkins e tal, de que juntar ateus é como arrebanhar gatos, né? Né, gato? Porque eles sempre vão querer coisas muito bem embasadas para justificarem determinados pontos de vista, e eles também não vão aceitar pontos de vista contrários sem uma certa discussão. Então, quando você vai ver esse tipo de reflexão, você vê que dificilmente ia haver concordância. E também tem o outro ponto, né? Não necessariamente os ateus são racionais. A pessoa pode ser absurdamente racional no que diz respeito ao ateísmo. Tchau, gato. Vai lá. A pessoa pode ser extremamente racional no que diz respeito ao ateísmo e pode ser completamente irracional em todos os outros aspectos da vida dela. E pode ser completamente emocional, pode não conseguir fazer o distanciamento necessário para você conseguir enxergar a real dinâmica das situações. Então, quando você vai ver esse tipo de discussão sobre minorias que são inclusas ou são movimentadas, eu percebi que houve dois grupos. Aqueles ateus que são ateus por uma questão ideológica, defensores das ideias marxistas, muitas vezes são ateus por uma questão de coerência interna. Talvez não tanto por uma questão de reflexão sobre efetivamente a existência ou não de divindades e tal. E a gente já lembra também de alguns países na qual o ateísmo foi meio que forçado, né? Se não o ateísmo, pelo menos a quebra com religiões formais, ou no caso da União Soviética, religiões estatais mesmo, né? Que era como a Igreja Ortodoxa Russa, né? Que era apoiadora do czar e todas essas coisas. Então, quando você teve a quebra do regime czarista, também teve a quebra da religião ortodoxa russa e todas essas coisas. Tanto é que agora voltou e o Putin está casado de novo com a Igreja Ortodoxa Russa, justamente para montar novamente lá o seu impériozinho. Então, quando você vai ver essas relações, né, da esquerda com o ateísmo, você vê que muitos ateus efetivamente se identificam com a esquerda, como os movimentos de direita, especialmente a direita conservadora, como por exemplo o Bolsonaro, se relaciona de maneira muito intrínseca com a religião, por ter valores históricos, né, na nossa sociedade e tal, especialmente no nosso caso o cristianismo. Ainda que o Bolsonaro não se diga mais católico, ele era católico, agora se converteu para uma igreja evangélica, não lembro agora qual que é, acredita quem quiser que ele realmente se converteu. E quando você vai olhar, você vê que esse apoio, né, dos religiosos, dos evangélicos, dos católicos é muito importante, é um valor muito relevante para esse discurso da direita, né, essa questão da religião. Haja visto que agora o Edir Macedo está apoiando o Bolsonaro. Tudo bem que o Edir Macedo antes estava apoiando a Dilma, enfim. O Edir Macedo vai de acordo com a onda, né? Não é um bom exemplo de religioso. Então, quando você vê que há uma mobilização das massas religiosas pela direita, a tendência é de que esses ateus que são de esquerda ou que já se posicionam meio que para centro-esquerda se afastem mais ainda da direita, justamente pelo fato de serem ateus, por enxergarem que a laicidade do Estado pode estar comprometida e os seus direitos, inclusive de serem ateus, podem estar comprometidos. Seria incongruente apoiar a direita, e aí nesse caso ser ateu é relevante e pode conduzir aí um voto ou um alinhamento político. Só que também tem alguns ateus que se consideram de direita e que preferem apoiar pessoas da direita conservadora a apoiar a esquerda. Então, mesmo que não se aliem com esses ideais religiosos do Bolsonaro, vão preferir votar no Bolsonaro. Acreditam que, apesar de não acreditarem em Deus, a religião formou os moldes da sociedade como a gente conhece hoje, né? Os moldes morais e éticos da sociedade, e que, portanto, acreditar ou não é irrelevante. O importante é que a sociedade se mantenha em moldes cristãos, mesmo que Deus não exista e mesmo que Jesus não tenha ressuscitado, ou enfim. É muito comum que estes ateus, que são autoproclamados de direita, especialmente os conservadores, né? A direita liberal aí são outros 500, né? Aí muito pelo contrário. Às vezes tem até alguns ateus que são militantes, que são da direita liberal. Mas o pessoal que é ateu
e se alinha à direita conservadora, geralmente são aqueles ateus que acham que você não precisa ficar falando para todo mundo que você é ateu. Eles acreditam que o ateísmo não deveria fazer parte de absolutamente nada na sociedade, que é uma coisa de fórum íntimo e privado, e ele está extremamente bem ficando ali dentro do armário ou se expressando apenas nas redes sociais ou apenas quando perguntado e etc. Eu, particularmente, acredito que isso vai muito da maturidade da pessoa e do ponto na qual ela chega com reflexões pessoais e também das experiências pessoais dela. Eu conheço ateus que estão de boa, não falam pra ninguém que são ateus, falam pra mim, porque eu sou ateu também, pra outras pessoas, e muitas vezes estão ok com isso. No último vídeo, falando sobre contar pra família que é ateu, eu vi vários ateus comentando isso. Eu nunca falei pra minha família e tô feliz assim, tô tranquilo, tô de buenas. Que bom que tem pessoas que têm esse tipo de posicionamento e que tá ok isso, né, não se incomodam com isso. Tem pessoas que se incomodam profundamente, como eu falei no começo do vídeo, e essas pessoas acham que o ateísmo deveria ser mais falado, eles acham que as movimentações religiosas na sociedade, dependendo de qual for a movimentação, claro, são mais nocivas do que benéficas, acreditam que esse tipo de discurso religioso é um discurso que serve apenas como massa de manobra, como manipulação, para que, sei lá, por exemplo, o pastor chegue e fale para a pessoa, ó, vota no fulano, ó, compra tal coisa, ó, faz tal coisa, e as pessoas vão lá bovinamente. Então, essas pessoas que são esses ateus um pouco mais ativos, né, que querem gerar alguma mudança na sociedade, acreditam que a sociedade boa é aquela que critica, é aquela que racionaliza, é aquela que consegue separar a religião do Estado, é aquela que não aceita tudo que é dito de maneira bovina e sem refletir, sem pensar, sem usar o bom senso. E a gente sabe que você pode gerar uma dominância psicológica em cima das pessoas quando você diz que detém um contato direto com o sobrenatural. Isso é feito desde a época que as religiões eram todas xamânicas e hoje ainda é feito por esses sacerdotes aí que tentam conduzir as pessoas e fazê-las ou mudar de opinião ou a fazer exatamente aquilo que elas querem que elas façam, quando não tem nada a ver com salvar a alma, o espírito, etc. Então, quando a gente vai olhar esses ateus, eu me alinho muito mais com isso, o que é bastante óbvio, porque eu tô aqui na internet falando sobre ateísmo, então eu com certeza me alinho a isso, ao mesmo tempo que eu também não esqueço desse lado aqui, de que efetivamente a religião ajudou a moldar boa parte da questão moral da nossa sociedade, e também não é por isso que eu acho que você tem que ficar quieto e aceitar bovinamente todo e qualquer desmando da religião, especialmente no que diz respeito ao Estado, né? Eu sou um ferrenho defensor da separação da igreja e Estado. Aqui eu preciso gravar um excerto aqui, porque eu esqueci de comentar um ponto que é tão relevante que eu tô até envergonhado de ter esquecido, na verdade. As pessoas que são ateístas e que pensam no ateísmo como uma bandeira relevante para militar, não necessariamente se alinham com a esquerda, certo? Então você tem militantes do ateísmo que não necessariamente são da esquerda, nem sempre são também da direita liberal, porque eu comentei, né, agora há pouco sobre a direita liberal, e exatamente por isso compram briga com todo mundo. Aqui no Brasil isso não é tão comum, porque a gente tem uma homogeneidade um pouco maior de certos aspectos da sociedade. Por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, em que você tem aquela questão dos muçulmanos, que aqui no Brasil são uma minoria irrelevante, e aí você começa a ter aquela discussão do multiculturalismo e da onde que a religião islâmica está interferindo na sociedade ou mesmo na vida das pessoas, e aí o ativismo ateu acaba batendo de encontro com algumas militâncias de esquerda que acreditam que os muçulmanos são uma minoria oprimida e, portanto, devem ser defendidos. Eu já falei sobre a questão do Islã várias vezes, eu acho extremamente perigoso dar asa para religiões, seja quaisquer que sejam. Eu acredito que todas têm que ser tratadas de maneira igual, então eu concordo que algumas medidas que foram tomadas na Europa, principalmente contra o Islã, são não só ineficientes como injustas, e eu já comentei sobre isso, principalmente naquela questão do burkini, mas ao mesmo tempo eu também acho que não é uma boa você islamizar nada, né? Porque o Islã efetivamente é muito mais fechado e muito mais retrógrado do que a maioria dos cristãos ou das sociedades cristãs. Alguns ateus famosos lá de fora agora são chamados de islamofóbicos. Aí a gente entra naquela eterna discussão sobre qual é o limite. Quando que a pessoa está sendo crítica a um traço efetivamente relevante de um determinado grupo e quanto que ela está só exprimindo o seu preconceito com relação àquele grupo. Eu acho que dá para separar uma coisa da outra. Até porque eu acredito que ideias sempre podem ser criticadas enquanto pessoas não necessariamente. Já falei isso mais de uma vez aqui no canal. Então eu acho que a fé
que motiva as pessoas a fazerem coisas que nós consideramos inadequadas na nossa sociedade, eu acredito que deve sim ser questionada. Ainda que a pessoa, enquanto indivíduo da sociedade, às vezes não está fazendo nada de mal para ninguém e deve ser respeitada. Então a gente tem que lembrar que existe esse conflito também entre o ateísmo e certos grupos de esquerda, principalmente fora do Brasil, o que impede, por exemplo, que o ateísmo seja usado, como você falou, Thiago, como uma minoria a ser cooptada politicamente. Inclusive porque tem alguns ateus que viraram de direita lá nos Estados Unidos justamente por causa da militância contra o Islã. Que aí eu até acredito que em determinado momento beira realmente a islamofobia, quando vira uma coisa muito militante e quando você começa a pegar problemas da Síria, da Arábia Saudita, do Iêmen, como se fossem problemas da Inglaterra, da França ou dos Estados Unidos. Mas tudo bem, aí é outra discussão que eu não vou abrir aqui. Eu entendo que haja, então, mais essa dificuldade de você fazer uma cooptação política com relação ao ateísmo. No que diz respeito à direita, eu vi nessas eleições alguns ateus se posicionando em favor do Bolsonaro, inclusive falando que iam votar nele e tal, não sei o que, inclusive se mobilizando, e vi também o próprio Bolsonaro comentando sobre essa questão dos ateus, que há ateus de bem que estão seguindo. Eu não vou lembrar agora qual foi exatamente o termo que o Bolsonaro usou, eu lembro que ele meio que fez uma distinção ali de que é ateu, mas é limpinho, sabe? Uma coisa más, né? Como se ser ateu fosse intrinsecamente ruim. De novo, eu li esse tweet do Bolsonaro, acho que foi um tweet, não lembro exatamente qual era o contexto do tweet, então se eu estiver falando alguma bobagem aqui, vocês me perdoem. Mas eu lembro de ter sentido esse nuance ao ler o tweet dele. Mas isso significa o quê? Significa que os ateus podem ser mobilizados para qualquer um dos lados. No caso, o Thiago comentou da esquerda, porque a esquerda costuma falar muito esse discurso das minorias, e os liberais, acredito que ele está falando da direita liberal, e não dos liberais no sentido dos Estados Unidos, né, que seriam os democratas, que seria a esquerda deles. Eu acredito que ele esteja falando da direita liberal, e a direita liberal, como eu falei, ela se pronuncia com relação ao ateísmo, mas eu não vejo os liberais, estrito senso, tanto aqui do YouTube quanto fora, se pronunciarem como, tipo, ateus devem se unir, devem fazer, porque o que eu vejo com relação à militância é que os ateus devem se unir. Eu acho que nenhum ateu hoje já tem esperança de conseguir se unir para qualquer coisa simplesmente pelo ateísmo. Eu acho que as diferenças ideológicas agora estão muito superiores à crença ou não crença em divindades, e eu vejo como mais provável os ateus se unirem por outros motivos, tá? Então, pelo progressismo, pelo conservadorismo, pelo veganismo, pelo humanismo, pelo pacifismo, pela divulgação científica ou pelo pensamento crítico, ou até, sei lá, pela cerveja artesanal, qualquer coisa assim. Eu vejo os ateus se juntarem muito mais por outras razões do que pelo ateísmo. No começo isso foi tentado aqui no Brasil, não deu certo. Os ateus meio que hoje já desistiram de se juntar pelo ateísmo, eles encontraram outras bandeiras que eles acreditam que sejam mais importantes, mas a geração muda e mais pessoas se descobrem ateias. Então eu ainda faço esse trabalho de conversar com os ateus, aqueles que já estão de longa data na internet estão de saco cheio de ouvir falar sobre isso, mas o pessoal que é mais novo ainda talvez nunca tenha encontrado com outro ateu na vida, talvez nunca tenha falado sobre ateísmo, então eu acho que eu ainda estou fazendo um trabalho importante falando sobre isso aqui. Talvez essas pessoas mais novas e mais jovens, agora da nova geração, que não tentaram ainda se unir por causa do ateísmo, comecem a tentar fazer isso novamente, né? A se juntar por esse interesse, né, por esse pensamento em comum, o ateísmo, o ceticismo, etc. E eu acredito que se eles tentarem fazer isso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu das outras vezes. Vai ter brigas internas, rachas, outras diferenças ideológicas que vão se tornar inconvivíveis. Bom, então é isso, Thiago. Eu espero ter respondido essa pergunta. É óbvio que pode haver uma alusão ao ateísmo como uma minoria oprimida, e é de fato. O discurso político jogado tanto para um lado quanto para o outro, pelo menos nos dois lados que a gente tem de polarização política aqui. Três, digamos assim, tem a direita liberal, a esquerda, é que tem a centro-esquerda também, enfim, são vários polos aí, eu não vou ficar abordando um por um, mas eu acho que isso não vai acontecer com tanta força quanto acontece com outros grupos. Os ateus não pensam assim, eles não são uniformes, né, então, ainda que os outros também não sejam, né, como eu falei, mulheres e negros e LGBT não são, mas quando você vai ver os movimentos feministas, os movimentos de ativismo negro e os movimentos LGBT, eles costumam ter uma certa união, certo? Ainda que haja, obviamente, discordâncias lá dentro, você costuma ter uma união de pensamentos. Os movimentos ateus nunca tiveram uma união de pensamento. Hoje você ainda tem
a ATEA ainda serve, né? Ainda é um CNPJ, uma pessoa jurídica, né? Ainda é uma entidade real existente. Eu acho bom que isso exista, eu fico feliz com a existência da ATEA, mas também, somando os afiliados e os diretores e tal, não é muita gente. Obviamente que quando a discussão for o Estado laico, eu acho importante que tenha sempre um representante ateu nessas questões, especialmente jurídicas ou legislativas e tal. Eu acho que tem que ter, sim, um representante da descrença, né, da não crença, ainda que não seja uma religião. No caso de sociedade, a gente se coloca como se fosse um grupo, né? A gente não está representado dentro das religiões e também não podemos ser esquecidos, tá? Então, eu acho importante que isso exista. Tem ateus que acham que não deveria ter, tá bom. Paciência, né? Assim como também tem gays que acham que não deveria haver movimento LGBT. Mas, nesse sentido, eu acho que a ATEA faz um bom trabalho, se não para conseguir alguma coisa, pelo menos para lembrar para as pessoas que a gente existe, né? Jogar assim, ó, a gente existe, viu? Ó, tem ateu aqui, viu? Se vocês quiserem chamar, tem um representante aqui. Mas não acredito que o ateísmo seja levantado como uma bandeira de minorias, porque não vai funcionar, pelo menos não aqui no Brasil. Cada um vai pensar de um jeito, tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta, Thiago. Eu espero que vocês façam mais perguntas, né? Porque no último vídeo, por exemplo, quase não teve pergunta. Todo mundo deu o seu relato, a sua história pessoal, mas não fizeram pergunta para eu fazer o próximo vídeo. Então eu espero que vocês façam. Se não fizerem, eu tenho alguns na manga aqui que já me fizeram, que eu já separei. Mas o ideal é que seja sempre uma pergunta recente. E se você fez essas perguntas nos outros vídeos e ainda não foi respondido, faz de novo aqui nesse vídeo, facilita o trabalho do Pirula, e aí eu, quem sabe, não respondo a sua pergunta. É isso aí. Bom, lembrando, já que eu fiz uns merchan também, Evolukits Móveis Modulares, também tá aqui embaixo o link na descrição, para compra com desconto, tá? Se vocês quiserem comprar algum móvel, estou mobiliando a tua casa, tem esses cubos que são extremamente fáceis de montar e tem um preço bastante acessível. Beleza? Então é isso aí, um abraço para vocês e falou!